Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco aí junto com meu amigo Albert Tanuri, né? Me chamo Osanan Jordani, sou Microsoft MVP há 7 anos, sou HashiCorp Ambassador, né? Eu sou embaixador HashiCorp e estou aqui para mostrar para vocês um pouco de pipelines, né, de infraestrutura como código usando o Terraform, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aí junto com o Albert Tanuri, o que é o Azure DevOps e como usar infraestrutura como código no Terraform, beleza? Mas antes disso, vou deixar o meu amigo Albert Tanuri se apresentar. Vamos lá, Tanuri, contigo. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Albert Tanur, sou Microsoft MVP e junto com a Zanan Jordani temos contribuído bastante com a comunidade, seja através de artigos técnicos, seja através de palestras como essas, ou até mesmo através do nosso canal no YouTube, o CodeFC. Então, vocês já podem ver aí as nossas referências, os nossos links. Mantenham contato conosco, seja pelo CodeFC no YouTube, seja pelo Instagram e também pelo nosso LinkedIn. Vamos que interessa, né? Vamos para a palestra. Bom, pessoal, então antes da gente seguir aqui para fazer o fluxo de pipeline com o Terraform, somente gostaria de passar um breve overview sobre o que seria o Azure DevOps para você que ainda não conhece, tá? Aqui nós estamos no site do Azure DevOps, ok? E como você pode ver, o Azure DevOps é um serviço que é executado na nuvem, né? Um software as a service, basicamente, e ele te entrega 5 principais pilares, tá? O Azure Boards, que é onde você vai trabalhar com seus processos, gerenciar os seus backlogs, as suas tarefas, o seu time e por aí vai. Tudo que está relacionado a processo, você vai gerir no Azure Boards. O Test Plan, você vai gerir o seu fluxo de qualidade. Então, os seus casos de teste, as execuções de teste que são feitas através do pipeline, também são registrados ali, então você consegue ter vários tipos de relatórios importantes relacionados à qualidade. Tem até teste de carga, né? Você consegue gerir. Os artifacts, que apesar de ser muito mencionado no pipeline, os artifacts, não necessariamente é o Azure Artifacts. O Azure Artifacts ele é um hub, é um gestor de pacotes. Assim como você tem o NuGet Package para o C Sharp, para o .NET, o NPM para o front-end, né, JavaScript, Angular e por aí vai. Você tem também para Python. O Artifacts ele vai te prover um servidor, a grosso modo, que através desse servidor você consegue gerir os pacotes privados da sua organização, tá? É bem interessante. O Azure Apps, que está relacionado aos repositórios, nós vamos utilizar repositórios para guardar o código-fonte da nossa solução e também o código-fonte dos nossos recursos de infraestrutura, né, operation. E finalmente o outro pilar aqui é o Azure Pipeline. E através do Azure Pipeline que nós vamos executar o famoso processo de Continuous Integration e Continuous Deployment ou Delivery. É um processo automatizado e a ferramenta ela te provê mecanismos para você fazer isso de uma forma simples e gerenciável, tá? E é claro, não poderia deixar de mencionar o Extension Marketplace, é onde você consegue expandir a capacidade do Azure DevOps. Existem muitas tasks que foram criadas que não existem nativamente no Azure DevOps, mas essas tasks foram customizadas por algum profissional, por alguma equipe, por alguma empresa, para estender o Azure DevOps, assim como nós temos tasks para o Terraform. O Osanan vai falar já com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas o Azure DevOps é totalmente extensivo. Então, só para a gente entender aqui, uma passada bem rápida, aqui nós temos os pilares que eu mencionei anteriormente, vamos focar aqui no pipeline, tá? Temos aqui um pipeline de exemplo. Então, isso aqui é apenas um overview. Esse pipeline aqui eu ainda não executei, tá? Eu criei esse projeto aqui como exemplo. E aí, nesse pipeline, eu vou editar. O que seria o pipeline? Repare que, nesse caso, eu tenho um pipeline visual. Apenas como exemplo, para demonstrar para você como funciona, tá? Então, o pipeline ele tem um agent, que é basicamente uma máquina que vai executar o procedimento ali do seu fluxo de gerar o seu artefato para envio. Por exemplo, se eu estou falando de uma web page, ele vai gerar os compilados ou vai gerar uma imagem Docker da minha web page
baseado nesse step by step aqui. Então o agent é meu executor desse fluxo que está abaixo. No caso de uma aplicação .NET, ele vai fazer o restore, o build, vai testar, vai publicar esse publish, ele vai gerar os binários, vai copiar esses Terraform files to artifacts. Esses artifacts não é o artifacts mencionado aqui, é um, vamos dizer, um diretório de staging para ser usado lá no CD, tá? E aí ele vai publicar esses artefatos ao final do Continuous Integration para disponibilizar isso para o Continuous Delivery, tá? Então isso aqui é apenas um exemplo. Então cada uma dessas tasks você consegue configurar, né, e parametrizar, assim como eu poderia adicionar uma nova task aqui, tá? Então tem vários tipos de task, algumas nativas, outras eu posso pesquisar aqui, Terraform, e nesse caso eu tenho esse Run Terraform aqui, eu posso adicionar essa task, e aí eu posso mover essa task para o momento correto, e aí configurar os parâmetros, tá? Isso aqui é apenas um exemplo do fluxo do pipeline. Mas o pipeline que nós utilizamos no Azure Pipelines, né, que ele vai compor o nosso Continuous Integration, Continuous Delivery, esse pipeline ele é baseado em YAML. Então, eu vou criar aqui um pipeline baseado no Azure App, Terraform. Eu estou obtendo o source control do Terraform e eu quero um starter pipeline aqui. E comumente nós utilizamos esse tipo de pipeline. Não é o visual, ele é baseado em YAML, mas aqui a gente consegue ter a mesma capacidade que nós tínhamos no modelo de design, porém agora eu consigo salvar esse arquivo azurepipeline.yaml no meu source control, tá? E aí o procedimento é o mesmo. Então eu tenho aqui, quando houver algum push para master, ele vai trigar esse pipeline, algum agent vai executar esse pipeline, né? E aí ele vai executar os steps. Então eu tenho aqui alguns steps que são scripts, mas eu poderia adicionar um novo step aqui. Simplesmente digitando, aqui ele tem o IntelliSense, ou eu posso dar um Show Assistance e digitar aqui a task que eu gostaria de adicionar, parametrizar, vou colocar alguns dados aqui de teste, install Terraform se eu quiser, e por aí vai, e dou um adding, e ele vai adicionar aqui o script praticamente pronto para essa task, e a execução vai ser a mesma do que eu demonstrei anteriormente. E aqui eu posso tanto ter a execução do CI quanto a execução do CD. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer, né, com os scripts Terraform, executando um pipeline baseado em YAML e salvando esse pipeline no nosso source control. Bom, o que nós vamos fazer agora? O Tanuri mostrou para vocês aí um pouco do Azure DevOps, né? O Azure DevOps, a parte de pipeline de forma visual e a YAML, e a gente vai trabalhar um pouco com essas pipelines. Tá? Vamos construir aqui do zero um pouco dessas pipelines, vamos ver como é que vai funcionar isso. Tá? Aqui eu tenho o meu projeto, meu Team Project, né, no Azure DevOps, criei um HashiCorp Brasil aqui, e dentro dele eu criei um repositório chamado Terraform Chekhov. O que eu quero trazer para vocês aqui? A gente vai criar uma infraestrutura como código de exemplo de um app service, tá? Vazio, do próprio Azure, utilizando o HashiCorp Terraform via Workspace. Para quem não conhece o que é o Workspace, são espaços de trabalho. Para pipelines isso é super importante porque eu consigo provisionar vários ambientes com o mesmo arquivo, né? Com os mesmos arquivos, só mudando as variáveis lá para ele utilizar o Workspace. Se for área de ambiente de desenvolvimento, se for ambiente de homologação, de teste, de produção, eu consigo fazer dessa forma. A gente vai ter aqui 3 ambientes, tá? Nós vamos ter um ambiente de desenvolvimento, de teste e de produção. Lembrando que produção a gente vai ter um ambiente ali onde vai ter uma aprovação primeiro para poder ser liberado a implantação em produção, tá? Então o que eu tenho aqui? Vou mostrar para vocês no meu Visual Studio. A gente tem um Terraform aqui, eu criei um Terraform básico, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho um provider, tá? Esse provider é o Azure RM, tá? Vai chamar as features dele aqui. Vocês veem que eu não pus nenhuma configuração aqui dentro de chave, de região, nada. Por quê? Nós vamos ter isso tudo configurado no Azure DevOps. O meu back-end,
ou seja, o lugar onde eu vou armazenar meus states do Terraform vai ser dentro do Azure, tá? Nós vamos ter isso configurado lá também, beleza? Vou ter um storage account, um pré-requisito é ter um storage account criada com um container, tá? Aqui eu estou criando uma variável de location, que vai ser Brasil South, né? Minha região vai ser Brasil. Eu estou criando um resource group. O resource group vai ser app service. Tudo minúsculo, ele vai pegar o espaço de trabalho que eu estiver trabalhando naquele momento. Então ele vai pegar esse ambiente de dev, ele vai ser app service -dev. Se for teste, tst. Se for produção, prd. E aqui, var location, né, a variável location que ele está buscando. Vai criar meu app service plan, com o mesmo nome, com o nome também app service plan, com o workspace, tá? O location, resource group, qual que é o SKU dele, né, que é um standard. E aqui o app service em si, né, a minha aplicação web com o seu nome também buscando por workspace. Configuração de site vai ser um .NET Framework e aqui o app settings a chave, tá? O que eu tenho na minha pipeline? Aqui vocês viram lá no Terraform, eu tenho essa pipeline aqui que eu criei em Emo, tá? Ela vai trigar sempre na main, ou seja, qualquer alteração que eu fizer que seja na branch main, que é a branch que eu estou aqui embaixo, ele já vai fazer para mim, tá? Os estágios, então eu criei um estágio de validação, onde vai ter um job que vai fazer um Terraform init, né, um init aqui dentro, então ele vai fazer um Terraform validate. O pool, que é o agente, vai ser um agente Ubuntu, tá? E eu tenho os seguintes passos. Vou fazer um Terraform init, aqui eu estou usando uma extensão própria do Terraform, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então o comando vai ser init, eu estou falando que o meu back-end é o Azure RM, o service connection, que é a conexão que ele vai conectar no Azure, é o Azure Osanan. O resource group, o nome do resource group, o nome da minha storage account, o nome do container dentro dessa storage account, qual que é o meu back-end, ou seja, o nome do arquivo de state, tá aqui, vai ser terraform.state, ele vai contemplar ele com o ambiente, tá? Essa Law Telemetry Collection não é necessidade, isso é da própria extensão, tá? A próxima task vai fazer o Terraform Validate propriamente dito, é da mesma extensão do Terraform que eu vou mostrar depois. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui no script, eu estou dando um Docker Run, né, num volume que é o Chekhov. O que seria o Chekhov? Vou mostrar para vocês aqui. O Chekhov é uma ferramenta que ela faz scan de vulnerabilidade nos seus códigos de infraestrutura. Então você consegue colocar ele em pipeline. Eu vou rodar ele direto do container para ele fazer uma análise do código do Terraform, para ver se tem algum problema de segurança, tá? Eu não vou quebrar a pipe, então se eu falando que ele vai continuar mesmo, se tiver erro é verdade. Se fosse falso, ele ia quebrar a pipe se tivesse erro, tá? Vai ter erros, mas não vai quebrar, vou mostrar para vocês. Fiz o validate, vou ter um estágio de desenvolvimento, em ambiente de dev, onde ele vai fazer um plan primeiro. Então ele vem, instala, né, faz a conexão com o meu Azure, para mim, faz um Terraform init novamente. Aqui ele vai fazer um Terraform Workspace, onde ele está buscando um ambiente de dev, né? Se não existir, ele cria. Se existir, ele vai identificar e vai selecionar ele, tá? Depois ele vai planejar, vai fazer o Terraform Plan. Eu pedi até para ter uma saída de arquivo aqui se eu quiser, mostrando para vocês como exemplo. Depois vai ser o Apply. Aqui eu estou falando que ele depende desse job, né, desse estágio aqui de dev, de plan, na verdade, né, o job. Por quê? Eu preciso que o plan rode corretamente para poder ele fazer um apply. Então ele vai fazer um novo init, tá? Vai chamar o workspace aqui também de dev, vai dar um apply e aí ele aplica o ambiente de dev. A mesma coisa eu vou ter para o ambiente de teste, ele depende do ambiente de dev rodar. Então vai ter todos os mesmos passos. Já no apply, né, ele vai depender do plan. Beleza, fechou. Agora vamos para o último ambiente. O meu último ambiente é um ambiente de aprovação em produção. Então eu vou fazer um deploy em produção, né? Ele depende do teste. Eu tenho uma job aqui um pouco diferente. Por que eu tenho essa job? Essa job deployment é onde eu vou criar um estágio de aprovação. Então estou falando que vai ser um deployment para aplicar. O nome dela é Terraform Apply. O ambiente é o Terraform Production. Vou mostrar para vocês o que é isso. Estratégia de rodar uma vez, vai fazer o deploy e vem os steps. Esses são os mesmos steps que a gente viu. CLI,
init, o workspace, o plane e o apply. Para mim colocar esse estágio de aprovação, mostrar para vocês o que eu tenho que fazer. Eu tenho aqui meu ambiente, né? Esse aqui é meu repositório, que está aqueles mesmos arquivos. Se eu vier aqui em Environments, eu criei um ambiente chamado Terraform Production, tá? E dentro dele, o que eu faço? Eu crio esse ambiente com o nome que eu quero, venho em Approvals and Checks e eu adiciono um aprovador. Eu coloquei meu nome, ou seja, só vai para produção comigo sendo aprovador, aprovando. Vocês vão ver isso na prática. Feito isso, eu vim aqui no meu arquivo, né? E falei que ele vai usar o environment Terraform Production, tá? E a partir daí ele vai rodar normalmente, beleza? Então aqui é a minha estrutura. Aproveitando para vocês, quem não conhece, se eu vier aqui nas configurações do meu projeto e virem Service Connection, eu tenho uma conexão com o Azure aqui já configurada, tá? Então ele vai fazer a conexão. Quando eu dar zcli lá, ele já usa essa conexão aqui também, beleza? Já a parte de extensões, eu estou usando a extensão do Terraform, que é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A extensão é essa aqui da Microsoft DevLabs, do Terraform, então já é a própria do Microsoft aqui, tá? Você dá um get free aqui, instala ele, você consegue instalar, tá? Tem outras, essa do Jamie Phillips é bem interessante, que ela te dá uma aba mostrando todo o Terraform que foi instalado, tá? Então ele te dá essa questão. Tem uma outra ferramenta ótima que é o InfraCoast, que ele te dá os custos, né, daquela infraestrutura que você está criando, seja AWS, Azure, GCP. Então é bem interessante também, tá? Não vai ser o momento agora. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é a pipeline em si rodando. O que eu vou fazer? Eu dei uma alterada no arquivo aqui, vou salvar ele. Vou abrir minha pasta aqui, né? Vou dar um git status. Vai ver que tem lá uma modificação, git add ponto. Vou dar outro git status, git commit -m, alteração de arquivo Azure Pipelines. Ok. Git push. Vou dar um push, aguardar lá, ele mandou para lá. Vou entrar na minha pipeline do Chekhov aqui. Vocês vão ver que a pipe já starta aqui, ó. Então ele vai fazer um validate, dev, test e aprovação. Validate. Ele está validando. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu resource group, que eu já tenho um Terraform state aqui, ó, que é onde tem o meu container vai guardar os meus states. Você vê que ele está vazio, daqui a pouco ele vai preencher. Então ele começa a rodar, tá? Aqui, ó, ele fez um checkout lá para liberar o meu repositório, está fazendo um Terraform init, vai fazer o validate. Então vocês podem ver que ele validou. Isso aqui é só um warning, não tem problema. O init já foi lá no back-end, está rodando o code análise do Chekhov para mim. Então ele estava fazendo a validação de segurança. Se eu for aqui no state, já tem um state aqui, ó, do meu workspace default, que é só do validate. Então já tem um estado inicial aqui já guardado do validate. Então a cada ambiente aqui ele vai criar um state novo ali. Vocês verem que ele já criou um estático aqui, ó. Ele chamou o container aqui, ó, Chekhov, e vem com os scans aqui, ó. Passou 6, falhou 12 e as falhas. Garanta que você tenha o PHP version na última versão, se você está rodando um web app. Ele te dá os links. E aqui são os erros. Se eu tivesse mandado ele dar erro e quebrar a pipe, ele quebraria e pararia aqui. Mas vamos seguir. Ambiente de dev. Então, olha lá, ele está fazendo a conexão com o Azure, né? Para mim, na minha subscription. Está aí fazendo o Terraform init. Vai selecionar o workspace, fazer o plane. Depois ele vai vir para o apply e fazer o ambiente de dev. Passou. Vocês vão ver que agora ele vai passar lá. Já pegou o ambiente de dev. Agora ele está fazendo um plane. Se eu vir no meu state aqui atualizar, já tenho de dev aqui, ó, 2 pontos dev. Ele vai fazer o plane. Temos o checkout, beleza. O plane aqui passou. Só ele terminar, beleza. Aqui, ó, o plane passou. Ele vai criar
3 que vão ser adicionados, que são as nossas estruturas aqui, e já está usando o dev. Agora ele vai fazer o apply. Então agora ele vai criar o ambiente lá na Azure. A gente aguarda um pouco. Inicializa o back-end. Então ele já vem e atualiza o state. Vocês verem aqui o horário. Você vê que eu dou um refresh. Ele já mudou aqui o state de dev. Então ele fez uma nova atualizada nele. Ele simplesmente atualizou esse state. E agora está fazendo o apply lá. Mostrando o que vai ser criado. E vai criar para nós o ambiente de dev. Dando tudo certo, como o meu ambiente de teste aqui embaixo, ele depende do ambiente de dev. Dando tudo certo, ele vai pular para o ambiente de teste. Deu tudo certo o teste, ele vai pular para aprovação. Eu vou aprovar para vocês verem e vai para produção. Tá? Vamos aguardar um pouco. Vamos aqui no grupo de recursos. Aqui ó, já tem um resource group novo de dev. Por enquanto está vazio, né? Daqui a pouco ele vai aparecer. É bem rápido a estruturação. Então ele está criando agora. Ele está gastando em média aqui 1 minuto, 1 minuto e 10 para criar um ambiente para a gente. Isso vai depender da conexão. Aqui no caso ele está usando um pool de agentes da própria Microsoft. Então ele está se conectando do Azure DevOps para o próprio Azure. Então está tudo rodando dentro de Azure. Então é bem rápido, né? Refresh. Olha lá, o CSS Plane e a aplicação já está aqui dentro. Ele vai finalizar. Vai esperar um pouquinho. Já está no final. Ele vai dar o checkout e vai passar para teste, né? Para o ambiente de teste. Então isso aqui é bem bacana. Você está criando vários ambientes, né? E já deixando estruturado para o desenvolvedor poder trabalhar. Aqui eu não estou setando variável que o desenvolvedor vai escolher. Por exemplo, eu posso colocar na minha pipeline do Azure Pipelines que o desenvolvedor vai informar qual ambiente você quer criar. Você quer criar dev, flaga como true. Aí eu consigo ver se é para criar ou não. Né? Consigo colocar cláusulas if. Se é teste, se é produção. Então aqui eu não estou colocando, estou mandando criar tudo só para vocês terem uma noção. Mas eu consigo fazer isso. Inclusive dividir o Azure Pipelines em templates. E o Pipelines principal chamar outros templates. Isso é uma forma também de blindar da pessoa, né, de quem está trabalhando, ficar alterando o Azure Pipelines. Então ele não ter acesso às demais informações. Agora a TST está fazendo também o plane. Vamos ver aqui. Vamos em container. Aqui ó, TST também já está aqui. Então a gente volta para a pipe. Finalizando. Então se eu dar um select workspace, ele já viu, criado e feito o switch. E agora ele vai fazer o apply. A gente aguarda mais um pouquinho. Não vai demorar muito. Está inicializando, agora ele vai fazer o mesmo esquema que ele fez em dev, vai fazer em TST, mas agora com ambiente de teste. Inicializando o back-end, atualiza ele. Vai fazer o apply agora. Vocês verem o workspace aqui, ele já pegou. Tem um apply auto-approve. Vai adicionar 3 recursos também. O Resource Group, o Service Plane e o Web Service. Começando a criar. E agora é só aguardar um pouco. Então é super rápido a pipeline, é uma pipeline que ela é tranquila, tá? De estruturar, ela não é complexa. Tem que ter um pouco de noção ali de pipelines, né? Entender Terraform, entender o workspace, a gente pode colocar em módulos, né? Modularizar eles, organizar melhor os arquivos. Vocês verem que eu fiz um único arquivo Terraform, mas a gente pode dividir em main, pode dividir com output, pode dividir com os recursos, tudo certinho. Ali eu só deixei tudo num só para vocês terem uma ideia, que o mais interessante seria a questão da pipe
independente do Terraform como ele tá, né? Então ele vai rodar. Vamos ver se ele já criou alguma coisa aqui. Teste aí, ó. Ele já criou os dois lá dentro, foi até mais rápido. Daqui a pouco ele finaliza. E aí ele vai vir para a produção, vocês vão ver a diferença. Vou guardar. Já 1 minuto, tá no finalizando agora. Ele demora um pouco, né, a receber retorno. Agora vai finalizar. Um pouquinho mais demorado. Vocês veem que o tempo é pequeno. Ele gastou 42 segundos para validar, o plane mais 42, 2 minutos e 20 para aplicar aqui no dev, 33 segundos do plane, agora mais ou menos a mesma coisa, 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 para finalizar o apply de teste. Finalizou, agora é que vem a diferença. Ele vem para produção, tá vendo que está com o pendente? Se eu clicar aqui novamente, ó, vocês veem que tem um review aqui, ó. Se eu clicar lá dentro também, ó, ele fala que precisa de uma aprovação. Vou rever, né? Vou validar, vou aprovar, aprovei e vai para produção. Tá tudo correto? Os outros ambientes é aquilo lá mesmo? Beleza, vamos para produção. E agora ele vai começar a aplicar em produção. Essa é a diferença dos demais. E ele vai fazer os passos seguintes. Aqui dentro tá os mesmos passos de plane e apply, tá? Eu só juntei tudo em um só, mas ele vai fazer tudo de uma vez. Então lá, tá conectando, vai fazer o Terraform init, inicializando o back-end, já jogou um arquivo lá para dentro do estado. Vamos ver aqui, containers, aqui ó, dev, teste, produção, tá aqui dentro. E lá, já fez o select aqui para produção, né? E agora o plane vai fazer o apply e vai finalizar. Guardando um pouquinho, ele está buscando o lock, né, do state, para ele não ser alterado. Mostrou que tem 3 e vai criar um ambiente. Está finalizando. Agora é aquele 1 minuto e pouquinho, né? Enquanto ele está rodando, só para mostrar para vocês, eu tenho o meu repositório aqui, o Zanan Jordani MVP, o Zanan Jordani. Eu vou estar mandando para cá, além de outros scripts que eu já tenho, eu vou mandar esse script para cá também para disponibilizar. E está eu e o Tanuri no Code FC. Então a gente tem uma série aqui falando de arquitetura Cloud Azure, tá? Que tem toda aqui a estrutura, ok? Tem aqui o Resenha Tech, que é nossas lives, a gente faz live a cada 15 dias, tá? Microsoft Azure, várias playlists aqui para você, tá bom? Voltando, tá finalizando a criação, vamos ver aqui. Aqui ó, a produção já tá aqui meu ambiente de produção, ó, meu site, inclusive já tá de pé. Não tem nada nele, é um site vazio, né? Então a gente não colocou nada, poderia já incluir a aplicação junto lá. Ele fala que não tem menção, que ele está inicializando ainda, mas ele vai terminar aqui agora. Finalizando. Já tá no finalzinho, né? A média 2 minutos e meio, 2 minutos e 20. Finalizando. Pós-deploy. E tá fechado. Vamos entrar aqui, vamos ver lá.
ele deu aquele erro do Chekhov, né? Por que ele deu erro? Justamente porque é o que eu falei, tem vários erros para ser corrigidos. Se não tivesse nenhum, ele não ia dar nada, tá? E a partir daí a gente tem todos os estágios, né? Criados e feitos. Beleza? E aí, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Hashtag Brasil, segundo ano aí já participando do Hashtag Brasil, tá? Espero que vocês tenham gostado, era um pouquinho aí do que é uma pipeline de infraestrutura como código, tem diversas formas de fazer, várias necessidades que você pode ir incluindo ali dentro, tá? Mas isso aqui é um ponto bem legal já utilizando a parte de Workspace, que é bem bacana, tá bom? Espero ver vocês aí lá no CodeFC, @code_FC, tá? youtube.com/codefc, também tudo junto. Então a gente tem lives quinzenais e vídeos semanais aí, e a gente se vê por lá. Obrigado, pessoal, fica com Deus. Muito obrigado, HasCorp, pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que a gente apresentou aqui. Também fazer um agradecimento especial a estar participando da Hashtag Brasil. É muito gratificante. Espero ver vocês em outros eventos. Por favor, nos sigam lá no canal do CodeFC, também nas nossas redes sociais, no LinkedIn. E muito obrigado pela oportunidade.